Hoje nós vamos falar um pouquinho de crescimento, de empresa, de lucratividade, do papel do lucro e todas essas coisas. Às vezes a gente tem uma falsa impressão que é ruim crescer. A gente pensa numa empresa grande, por exemplo, às vezes pensa numa empresa que sonegou, ou numa empresa que foi desonesta, que passou a gente para trás, uma ganância desmedida, no lucro acima de tudo, uma empresa que esmaga seus funcionários para chegar onde ela quer chegar, que usa os fins para justificar os meios. Então, às vezes pensando em empresa grande, às vezes a falsa imagem que a gente tem é essa imagem de que todas as empresas grandes chegaram lá sonegando ou maltratando as pessoas. É claro que isso existe, é claro que isso é verdadeiro, é claro que tem pessoas e empresas que colocam lucro acima de tudo, é lógico, é óbvio. Mas nem todas as empresas grandes pensam assim, agem assim. Então o programa de hoje é para falar justamente disso. Você aí que tem valores, que está assistindo em casa, cristão ou não, mas uma pessoa de valores, é uma pessoa chamada a fazer da sua empresa, do seu pequeno negócio, um negócio que ajude a sociedade, um negócio com valores, um negócio, você fala de espiritualidade nas organizações, né, de valores nas organizações, um negócio que ajude o crescimento do país, das pessoas, um negócio que incorpore valores naquilo que você faz. A Sagrada Escritura diz que o apego ao dinheiro é a causa de todos os males, né? A carta de Paulo diz assim, olha, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas fala do apego, não fala do dinheiro em si. Então, o dinheiro em si, a lucratividade em si, não há mal. O Papa Bento XVI, até esse dia, ele falou da importância do lucro para o crescimento das empresas, né? Até chocando, às vezes, algumas pessoas com a declaração dele. É lógico que um lucro honesto, um lucro, vamos dizer assim, bem conquistado, sem passar por cima dos outros, um lucro que se preocupa também em uma geração, em uma responsabilidade social, é claro que isso é bem-vindo. Então, nós precisamos entender isso e vamos falar disso no programa de hoje. Miller Fuller foi o cara que aprendeu esse erro na prática. Ele colocou o dinheiro no lugar errado e aprendeu na prática o que ele não devia fazer. Ele tinha de tudo, ele tinha uma mulher educada, muito bonita, atraente, ele tinha 2 filhos lindos, ele tinha a casa dos sonhos, ele tinha um negócio milionário já aos 29 anos de idade. Então era uma pessoa milionária, com muita coisa, muitos bens, muitas posses, muita influência. Mas o seu negócio passou a ocupar todo o seu tempo e ganhar dinheiro passou a ser o objetivo dominante da sua vida. E aí o casamento dele começou a sofrer, porque ele não tinha mais tempo para a esposa, não tinha tempo mais para sair com ela, para os filhos. E em vez dele levar o seu negócio, o negócio começou a conduzir ele. Então a esposa viu que eles não estavam bem, procurou ajuda de um pastor lá em Nova York, um pastor famoso em Nova York. E juntamente com o marido, levou o marido junto, eles foram aconselhados pelo pastor e começaram a caminhar depois da conversa pelas ruas de Nova York e sentaram na escadaria daquela igreja famosa de São Patrick e começaram a conversar sobre como estava a vida, como estava o futuro, o que eles gostariam de fazer. E eles decidiram fazer um negócio que ajudasse as pessoas. Então, depois daquela conversa que mudou radicalmente a vida deles, eles decidiram transformar o negócio deles num negócio que, claro, gerasse dinheiro, crescimento, mas que também ajudasse as pessoas. E decidiram-se a um trabalho cristão. Então, o que eles fizeram? Ele e a esposa venderam tudo que eles tinham, imagina, eram milionários, muita grana, doaram tudo aos pobres e começaram a viver uma vida humilde e simples, com os filhos, ajudando as outras pessoas. E aí eles se mudaram para uma pequena comunidade cristã chamada Koinonia, onde o Fuller teve a ideia de um projeto de habitação para as pessoas que não tinham renda. Então ele inventou, na verdade, uma habitação mais barata para as pessoas que não tinham casa própria. E eles se mudaram com os filhos para o Zaire para testar o seu modelo de habitação. Então foram num lugar pobre para testar se realmente funcionava. E em 3 anos houve um sucesso tão grande que ele decidiu espalhar a sua ideia pelo mundo. Hoje a sua empresa, Habitat for Humanity, Habitações para a Humanidade, que foi criada em 1976, está agora em todo o mundo. E o princípio é muito simples, o princípio da empresa. Se você quer a sua casa própria, você tem que dedicar 300 horas do seu próprio trabalho para ajudar a construir a casa. E a empresa
entra com a mão de obra, com a ajuda da mão de obra e com doações para que aquela casa seja erguida através da sua rede de voluntários. Para você ter ideia, a empresa já está presente em 80 países do mundo e ela já abrigou quase 1 milhão de pessoas. Então, que coisa interessante isso, né? Uma empresa que cresceu, que tem lucratividade, que paga bem seus funcionários, que dá bons dividendos, mas que se preocupa com a sociedade. Então, nós temos que pensar também em empresas que podem e que devem crescer honestamente, em empresas que crescem pagando os impostos, em empresas que crescem pensando nas pessoas, em empresas que crescem pensando em Deus, pensando nos valores, sabendo a importância do lucro que tem para ajudar a sociedade. Então nós precisamos de empresas que se preocupam com o bem-estar dos outros, que investem um pouco do seu lucro, da sua lucratividade no benefício social das pessoas. Então parece que a ideia de crescimento arraigada à ganância é algo assim que está muito arraigado. Assim. Crescimento precisa ter ganância. Não necessariamente, você pode crescer com uma ambição de ajudar as outras pessoas. Então, por que não fazer da nossa organização uma organização que faz o bem à sociedade? Falando em riqueza, a gente tem 3 concepções básicas de riqueza. A primeira é que a riqueza é misteriosa, que a riqueza é um prêmio, aquele conceito indígena, né? A riqueza era guardada por espíritos ou deuses, com Deus minúsculo, com D minúsculo, para alguns povos. Então, só algumas pessoas são dignas de riqueza. Esse é o primeiro conceito que alguém tem. Não, riqueza é algo destinado somente a algumas pessoas, é um acaso, é sorte. Esse é o primeiro conceito de riqueza. O segundo conceito é que as riquezas são adquiridas através de forças tribais. Então, o segundo conceito eu só posso ser rico prejudicando, dominando, machucando, oprimindo as pessoas. Esse é o segundo conceito. Para eu ganhar, alguém tem que perder. Então, esse é um outro conceito vigente. E o terceiro conceito que pouca gente pensa e que é real é o seguinte: a riqueza pode ser criada. Então, não é verdade que não é necessariamente, ou não precisa ser necessariamente verdade, que para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então a riqueza pode ser criada, gerada e criada com o maior sucesso quando nós empregamos os talentos que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu para o benefício da sociedade, para o bem comum, para o bem do outro e, por que não, para o nosso próprio bem. Então esse conceito de riqueza, da geração de riqueza, é um conceito que pouca gente pensa. Então a riqueza não é se diz uma lei, né? Soma zero, para um ganhar, o outro tem que perder. Não, você pode gerar riqueza. Então, aí que está o erro. Muita gente acha que para alguém crescer, o outro tem que diminuir. Isso não é verdadeiro. Então, a riqueza, gente, ela precisa ser gerada, ela precisa ser criada e não apenas deslocada de um lugar para o outro. E esse é o desafio das empresas com valores, das empresas que acreditam nos valores, que acreditam na mudança da sociedade. Então o lucro para as empresas cristãs não deve ser uma meta da vida dessas empresas. Então as empresas cristãs, não só as cristãs, as empresas com valores, com espiritualidade, não só as cristãs, não podem colocar o lucro como o fim último da sua vida, o único medidor da sua história. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender de uma vez por todas que sem lucro não há vida, está entendendo? Então, sem lucro, a minha empresa não deixa de existir. É preciso do lucro, mas, ao mesmo tempo, o lucro não pode nortear a minha ação. Ou seja, o lucro não é o fim de uma empresa, mas é essencial para que a minha empresa continue existindo. Então, é um medidor necessário também. O que a gente também não pode aceitar é essa ideia de que uma pessoa bem-sucedida foi abençoada por Deus, uma pessoa que é pobre foi amaldiçoada por Deus. Ou seja, você é pobre porque você não tem comunhão com Deus. Isso não é verdadeiro. Nós conhecemos pessoas pobres que não têm nada, que tiveram comunhão perfeita com Deus, até que se abdicaram da riqueza, foram chamados a largar a riqueza. São Francisco de Assis, por exemplo, para serem até mais íntimos de Deus. Foi um chamado específico para eles, um chamado de renunciar a tudo para ser mais íntimo de Deus. Então não é porque eles eram pobres que eles eram desprovidos da graça de Deus. Você não é abençoado porque você é pobre. Não é verdadeiro isso.
A gente precisa entender isso. Então, não é porque eu sou pobre que eu não sou abençoado por Deus, que eu não tenho intimidade com Deus. E não é porque eu sou rico, necessariamente, que eu fui mais abençoado por Deus. A gente precisa eliminar isso. Sócrates, filósofo, ele dizia um negócio interessante. Digo-te que a virtude não vem pelo dinheiro. Não é porque você tem dinheiro que você se tornar uma pessoa melhor. Porque da virtude vem o dinheiro e todos os outros bens do homem, tanto os públicos quanto os privados. Então, legal, ele fala assim, olha, não é porque você tem dinheiro que você vai ter virtude, mas você tendo virtude, provavelmente você vai melhorar de vida. Você vai adquirir outras coisas. Então, é necessário a gente perceber de uma vez por todas que talento é importante na empresa, mas tão importante ou mais importante são pessoas de caráter na empresa. São pessoas de valores na empresa, são pessoas éticas, honestas, que construam a sua empresa em cima de valores. E empresas construídas em cima de valores são empresas construídas em cima de rocha, empresas que atravessam gerações. Quando que uma empresa deixa de existir? Quando ela é gananciosa, quando ela burla balanço, quando ela engana os acionistas. É uma empresa que está cavando a sua própria ruína. Uma empresa que se constrói em cima de valores, ela tem uma tendência maior de existir por mais tempo. Então, falando hoje sobre isso, no próximo bloco, qual é o papel do lucro, quais são os papéis das virtudes, dos valores na tua empresa, na tua organização. Até já.